Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje nós vamos falar um pouco sobre hipertrofia muscular, alvo de desejo para muitos praticantes de musculação e também de esportes diversos. Para isso, eu trouxe as duas mais recentes meta-análises que nós temos sobre o tema. Bora lá? Então, para a gente começar, é importante a gente trazer a definição de hipertrofia, que é nada mais nada menos que o aumento da área de secção transversa dos músculos, ou seja, o aumento do volume, do tamanho total dos seus músculos. A hipertrofia é extremamente importante pensando não somente na parte estética do corpo humano, mas principalmente quando se fala em longevidade e saúde. Quanto mais e maior forem os nossos músculos, maior é o nosso metabolismo, o nosso gasto calórico. Além disso, significa que nós temos mais força. Já em relação à longevidade, ter mais força e massa muscular na terceira idade significa ter mais equilíbrio, maior facilidade na realização das tarefas de vida diária e uma autonomia de vida por mais tempo. Vários são os esportes que se beneficiam do aumento de performance quando acontece a hipertrofia muscular no atleta ou no praticante. Mas então, o que a ciência nos diz sobre como trabalhar para a hipertrofia muscular? As evidências destacam 6 fatores chaves que têm relação direta com a hipertrofia. E são elas: a intensidade, o volume de treinamento, a frequência semanal, o intervalo de descanso entre as séries, a seleção do exercício e a falha muscular. Vamos destrinchá-las? Então, em relação à intensidade, pessoal, até a década passada, acreditava-se que existia uma zona ideal de repetições que geravam hipertrofia. Aquela velha clássica de 8 a 12 repetições que você já deve ter ouvido de algum profissional ou até mesmo um praticante. Hoje, sabe-se e recomenda-se que o trabalho variado em qualquer faixa de repetição, ou seja, se você fizer de 1 a 4, de 8 a 12, de 15 a 20, essa faixa de 1 a 20 repetições, por exemplo, ela gera resultados similares de hipertrofia. O que isso quer dizer? Que a carga externa, que são os pesos, eles não são os principais mediadores de hipertrofia, mas sim a carga interna, a forma com que o organismo recebe esses estímulos. Obviamente que as manifestações de força, elas acabam ocorrendo de diferentes formas, dependendo da faixa de repetição que vai estar sendo trabalhada. Por exemplo, de 1 a 4 até 5 repetições, a gente tem a manifestação de força máxima. Já de 6 a 15 repetições, em moderada ou alta intensidade, a gente está trabalhando a resistência de força. E acima de 15 repetições, continua-se com esse trabalho de resistência de força, porém em baixa intensidade. O legal é que hoje a gente sabe que todas essas manifestações geram hipertrofia. Em relação ao volume de treino, pessoal, assim como ocorria com a intensidade, até 1 ou até 2 décadas atrás, falava-se muito que o volume de treino não era uma variável importante ou efetiva quando se visava hipertrofia. Hoje, felizmente, sabe-se que o volume é o carro-chefe desse assunto. Todas as evidências científicas que eu trago aqui hoje, elas recomendam no mínimo 10 séries por semana para cada agrupamento muscular. Ainda não existe um consenso sobre o teto máximo de séries, mas o mínimo está muito bem estabelecido. Esse volume total de treino ele é altamente variado de acordo com o nível de treinamento de cada praticante e também com os seus objetivos. Outro fator que merece destaque é que alguns músculos específicos podem acabar necessitando de mais volume de treino do que outros grupos musculares. Tudo depende da avaliação que o profissional realiza no seu aluno, no seu atleta, ou etc. É importante destacar que deve haver um aumento progressivo de volume ao longo desses ciclos de treino. Aí entra a importância do acompanhamento profissional para ver uma periodização correta no processo de treinamento. E em relação à frequência semanal de treinamento, basicamente não existe um consenso sobre a existência ou não de uma frequência ideal. Obviamente, pensando não somente em hipertrofia, mas também na saúde como um todo, quanto mais dias quanto mais dias a pessoa for ativa, melhor. A literatura demonstra que treinando apenas uma vez por semana já é possível ter alguns resultados de hipertrofia. Mas obviamente isso se torna insustentável a longo prazo.
Com o passar do tempo, toda pessoa irá precisar de maiores volumes de treinamento e, consequentemente, mais dias na semana em que se treina. É como aquele famoso ditado: quanto mais treinado, menos treinável. Já em relação ao intervalo de descanso entre as séries, recomenda-se pelo menos 2 minutos de descanso para os exercícios multiarticulares, pessoal. Ou seja, aqueles exercícios que você move mais de uma articulação do corpo, como por exemplo o agachamento, o supino, o levantamento terra e etc. Já os exercícios monoarticulares, como um exercício para o bíceps, o tríceps, uma cadeira extensora, por exemplo, eles necessitam de intervalos mais curtos, de 1 minuto a 1 minuto e meio no máximo. Com isso eu destaco a importância dos intervalos realmente serem respeitados. Quanto menor o seu tempo de descanso nas séries, maior o nível de fadiga fisiológica ou volitiva, e consequentemente menor a carga externa, ou seja, o peso que você vai conseguir levantar. Em relação à seleção dos exercícios, a literatura científica traz que o mais adequado demonstra ser uma variação dos estímulos, seja pelo ângulo do exercício ou pelo plano da execução do mesmo. Ao contrário do que se pensava nas décadas passadas, os exercícios multiarticulares ou monoarticulares, em máquina ou em peso livre, eles têm pouco ou nenhum impacto que resulte na hipertrofia. Mas como eu destaquei acima, a variação dos estímulos se faz necessária, ou seja, você pode e deve utilizar as máquinas, assim como pode e deve utilizar os pesos livres em exercícios unilaterais ou bilaterais. E por fim, em relação à falha muscular, a ciência é muito clara ao afirmar que praticantes iniciantes não necessitam realizar trabalhos musculares até a falha muscular concêntrica, que é quando você deixa de vencer a resistência que está sendo imposta. Já em idosos, a falha deve ser usada com muita cautela, devido à maior dificuldade de recuperação fisiológica que eles apresentam. E por fim, os praticantes avançados, eles podem ter uma otimização dos resultados realizando algumas séries até a falha muscular ou até a fadiga volitiva. Essa fadiga volitiva, ela pode ser traduzida como o ponto auge do exercício que o praticante deixa de mover a resistência por sua própria determinação ou então pela sua motivação, considerando que o cansaço ou a percepção subjetiva, ela é sim um obstáculo, assim então encerrando o exercício. Aqui eu também destaco que a fisiologia ela é muito clara em demonstrar que as condições bioquímicas presentes dentro da musculatura, quando se trabalha próximo da falha muscular concêntrica ou até a falha muscular de fato, elas são muito idênticas. Existe ainda um outro aspecto muito importante quando se busca hipertrofia, que os estudos traduzem ou trazem como a intensidade de esforço. Essa intensidade de esforço tem uma relação direta com a consciência corporal e, consequentemente, com a técnica dos exercícios. Você não pode querer basicamente ou apenas mover os pesos. A consciência de qual músculo está sendo contraído e a tentativa de manter um ótimo padrão de movimento por toda a execução do exercício deve ser o foco. Os estudos demonstram uma necessidade de contração muscular máxima em toda a amplitude do movimento, ou seja, o exercício não pode parecer descoordenado ou estar com a cadência de movimentos totalmente aleatória. O exemplo mais clássico disso é aquela pessoa que você vê na academia, levantando mais peso do que consegue, ou então realizando um exercício com muita velocidade e sem qualidade técnica. Pensando em hipertrofia, isso não é nem um pouco inteligente. O trabalho visando a hipertrofia muscular deve acontecer a longo prazo, e todos os praticantes devem ter ciência de que sem uma nutrição adequada e sem a quantidade de sono suficiente, esse processo se torna ainda mais difícil. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixe de me seguir nas redes sociais, compartilhar este episódio com seus amigos de treino e, principalmente, não deixe de se exercitar, não deixe de se mover. A gente se vê na próxima. Valeu!